Olá pessoal, conforme nós combinamos, vamos iniciar essa aula que vai falar sobre o efeito do consumo máximo de oxigênio, desempenho, homeostase e força. Essa é uma aula de reforço que está sendo gravada para vocês do conteúdo que foi ministrado já ao vivo. Então vamos lá. O que seria aqui em relação aos aspectos do treinamento desportivo, treinamento esportivo? Nós temos alguns princípios que podem nortear as nossas condutas na prescrição de exercícios físicos. Dentre eles, a gente destaca o princípio da sobrecarga ou das cargas crescentes. Esse princípio, ele se refere à adaptação em nível músculo-esquelético e cardiovascular gerado pela sobrecarga. Então nós temos aqui como exemplo o indivíduo Milo de Crotona que carregava um bezerro às suas costas. O Milo começava a preparação física para os Jogos Olímpicos da Antiguidade, Milo, atleta de luta, vários meses ou até mesmo anos antes da competição propriamente dita. E nesse caso, o Milo utilizava um bezerro jovem e ele caminhava com esse bezerro em torno do estádio de Olímpia, cerca de 212 metros. E como ele começava essas atividades muito antes da competição, o bezerro filhote, à medida que o tempo passava, o bezerro crescia. Como a gente consegue ver nessa imagem, segunda imagem aqui e na terceira imagem. E, ao mesmo tempo, a gente pode olhar que o que aconteceu aqui com o Milo? Ele hipertrofiou. Então, esse indicativo do princípio da sobrecarga ou das cargas crescentes, basicamente retrata o seguinte ponto, que o indivíduo, para ele apresentar ajustes fisiológicos, ele deve trabalhar com uma sobrecarga. A partir desse momento, haverá uma assimilação. A partir da assimilação, o indivíduo deverá trabalhar com novas sobrecargas. E o que o princípio da sobrecarga ele fala basicamente? Que os sistemas cardiovascular ou tecidual, isso quando a gente fala de músculo estriado esquelético ou sistema cardiorrespiratório, eles precisam ser treinados acima do habitual. Tá? Então o indivíduo ele não pode, por exemplo, se acostumar com aquele nível, com aquela intensidade, com aquele volume de treinamento e permanecer naquele platô por um período prolongado. Ele tem que quebrar novamente essa homeostase para ele conseguir melhorar o desempenho físico esportivo dele. E aqui, um ponto bem importante que nós devemos nos atentar em relação à musculação. Tá? Nós temos que entender que os sistemas, o músculo estriado esquelético, ele se adapta de forma diferente a tendões e ligamentos. Nesse sentido, o que deve ser trabalhado, portanto? Períodos de adaptação anatômica. Tá? Então, ou seja, o que são esses períodos de adaptação anatômica? O indivíduo, quando ele inicia um programa de treinamento resistido, ele precisa permanecer com uma sobrecarga menor durante um certo período. Por quê? Apesar do músculo estriado esquelético entender que essa sobrecarga talvez ela é baixa, isso em nível muscular, os tendões e ligamentos, eles se adaptam mais tardiamente, tá? Então eles demoram mais para apresentar uma adaptação. Tá? Então aqui uma adaptação em nível morfofisiológico. Tá? Então, nessa situação, o indivíduo ele precisa passar por esse período, tá? Que é chamado de adaptação anatômica, para os tendões e ligamentos se adaptarem à sobrecarga. Então, essa sobrecarga ela não pode ser exagerada ao longo do tempo. Por quê? Porque essa situação pode vir a comprometer o músculo estriado, aliás, os tendões e ligamentos em detrimento daí do músculo estriado esquelético. Então aqui, pontos importantes que a gente precisa se atentar.
Nós temos variáveis que são chamadas de qualitativas, tá? Os componentes qualitativos, eles são relacionados à intensidade do esforço. Então, componente qualitativo é intensidade. Tá bom, Braulio, mas o que seria esse componente qualitativo? Vamos supor que vocês estão na academia, tá? Vocês fizeram um teste de um RM, depois que vocês viram lá a nossa aula de medidas e avaliação. Então, vocês conseguiram entender que o 100% é equivalente a um RM, tá? E vocês querem trabalhar a força máxima num período que vocês estão praticando musculação. Então, força máxima, vamos supor que vocês estejam trabalhando a 90% de um RM. Então, isso é a carga máxima, o percentual da carga máxima que você consegue levantar. Então, dentro desse ponto, isso é chamado de variável qualitativa do treinamento. Tá? Outro ponto, por exemplo, é aqui, ó, a velocidade de execução do movimento. Então, vamos supor que eu esteja fazendo um tempo na fase concêntrica, um tempo na fase excêntrica. Isso aqui é qualitativo também. Eu posso, por exemplo, mexer com esse componente qualitativo e deixar 2 tempos. 1, 2, 1, 2. Tá? Então, isso seria a velocidade de contração, de execução do movimento. Além disso, nós temos um intervalo de descanso, ou seja, intervalos mais curtos, intervalos mais longos. Quando nós temos intervalos mais longos entre as séries ou entre os exercícios, nós temos uma intensidade menor. Quando nós temos, por exemplo, um intervalo baixo entre as séries, tá? Nós temos uma intensidade maior. Por quê, Braulio? Tempo curto vai exigir mais do músculo estriado esquelético, ele vai se recuperar menos, então a intensidade acaba sendo maior, tá? Agora nós temos aqui no treinamento as variáveis relacionadas ao treinamento. Nós temos então a frequência cardíaca, isso percentual da frequência cardíaca. Por exemplo, o indivíduo está treinando a 90% da frequência cardíaca máxima. Percepção subjetiva de esforço, tá? O indivíduo está treinando numa escala de 6 a 20 a 19, tá? Da percepção subjetiva de esforço. O indivíduo está treinando numa faixa de treinamento que o lactato está muito elevado, então é mais intenso. A velocidade de execução desse movimento está sendo de modo all-out, está sendo muito intenso. O indivíduo está treinando, por exemplo, a 80% do consumo máximo de oxigênio dele, então também mede a intensidade. Então, essas variáveis que eu apontei para vocês aqui, pessoal, elas medem, tá, os aspectos relacionados à intensidade, ao qualitativo. Por outro lado, né, nós temos aqui o volume. O volume mostra para a gente o componente quantitativo. Tá? Então, o que seria quantitativo, Braulio? Olha, carga levantada por unidade de tempo. Tá. Não entendi. Então, a carga levantada por unidade de tempo, vamos supor que você fez 10 repetições de leg press com 100 quilos. Então, você vai multiplicar aqui, ó, a carga levantada por unidade. Ó. Então, 10 repetições, tá? Vezes 100 quilos. Então, a carga levantada, nesse caso, é 1 tonelada, tá? O número de repetições, então o número de séries e a duração do treino sob tensão. Então eu consigo quantificar quanto tempo o indivíduo ficou sob tensão muscular. Então existem alguns aparelhos que medem o tempo sob tensão. Também não entendi, Braulio. Vamos supor que você está utilizando um aparelho, vou dar um exemplo lá de uma academia que eu conheço, da Via Gold. A Via Gold ela tem alguns reloginhos que elas mostram o tempo que o indivíduo ficou sob tensão, ou seja, ele está realizando aquele exercício físico. Tá? Então ele vai mostrar quanto tempo o indivíduo realizou o exercício e quanto tempo ele descansou. Tá? Aí no treinamento, tá? Nós temos aqui os quilômetros percorridos, vamos supor, o volume de treino de um maratonista. No domingo, o maratonista correu 30 quilômetros. Esse é o volume, esse é um componente, então, quantitativo. Tá? Ah, nesses 30 quilômetros ele fez em 2 horas e 50. É o tempo de atividade também. Então, isso é um componente quantitativo.
Aí, pessoal, nós temos que entender que o treinamento, tá, o princípio da sobrecarga, ele deve ser constantemente aplicado, tá? Então, porque se ele não for aplicado e se ele não apresentar uma continuidade, então alguns autores falam também que existe o princípio da continuidade, isto é, os ajustes fisiológicos só vão permanecer quando o indivíduo tiver a continuidade nas sessões de treinamento físico, tá? Aí, gente, nós temos outra situação. Quando o indivíduo para de realizar o treinamento, o que acontece? Ele pode cair em outro princípio, que é o princípio da reversibilidade. Então, o que o princípio da reversibilidade fala para a gente? Que o indivíduo, ele só vai manter os ajustes enquanto ele estiver ativamente realizando esses exercícios físicos. No entanto, se o indivíduo parar de realizar o treinamento, o que vai acontecer? Ele vai voltar aos estágios anteriores, tá, de desempenho físico. Ele vai regredir o desempenho físico dele. Mais para frente eu vou mostrar a relação de tempo, tá, do princípio da reversibilidade. Um ponto muito importante para a gente salientar nesse momento é que o músculo estriado esquelético ele apresenta de fato memória muscular, tá? Então indivíduos que treinam, param e voltam a treinar, eles têm um resultado mais rápido quando comparado àqueles indivíduos sedentários. Por quê? Porque esses indivíduos sedentários eles não apresentam memória muscular. Vamos lá para o próximo. E aqui, pontos importantes. Opa, vamos voltar aqui. Então, o condicionamento físico, ó, ele é diminuído quando como eu falei para vocês, tá? O treinamento é cessado e a sobrecarga ela é diminuída. Então, existem aqui influências, tá, do treinamento, tanto para o desempenho físico esportivo e saúde e qualidade de vida. Então, é a etapa que a gente está vivendo nesse momento aí de pandemia. Então, muitos atletas diminuíram o desempenho físico, até as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, eles foram suspensos por conta que essa taxa de contaminação pode aumentar. E, além disso, também, os jogos foram suspensos por conta da reversibilidade, que alguns atletas eles não estão podendo treinar. Então, consequentemente, o desempenho deles ficaria aquém do ideal e, além disso, eles poderiam aumentar o risco de lesões, tá? Então, pontos importantes para a gente entender. Fora esses princípios que eu falei para vocês, nós temos outro princípio que é fundamental na prática esportiva, dentro das modalidades esportivas. Então, o treinamento físico ele é específico para os músculos envolvidos na atividade que está sendo realizada. Ou seja, se o indivíduo treina força e potência, ele vai ter ajustes específicos para as fibras de força e potência. Se o indivíduo treina resistência, ele vai apresentar ajustes específicos para as fibras de resistência, que são as fibras do tipo 1. Se o indivíduo treina aerobiamente, ele vai apresentar ajustes específicos para o sistema envolvido na demanda cardiorrespiratória. Se ele treina de forma anaeróbia, ele vai adquirir ajustes específicos para a demanda do sistema anaeróbio, tá? Então, pontos que a gente tem que salientar aqui e reforçar muito bem. Então, olha que interessante, tá? Os ajustes, trazendo aqui o exemplo desse gato, desse leão, dessa tartaruga e desse coelho, eles remetem basicamente ao que eu falei, tá? Não adianta treinar de uma forma e esperar resultados completamente diferentes, né? Até dentro de um curso de treinamento funcional muito famoso na área, da Core 360, é enfatizado uma frase que vai de encontro com o que eu quis falar para vocês. Se você treinar de forma lenta, você vai ser lento. Se você treinar de forma rápida, você vai ser rápido. Não espere treinar de forma lenta e ser rápido. Não espere treinar de forma rápida e ser lento, porque você não vai ser, tá? Então, tudo isso é específico.
A gente tem que trabalhar com ajustes específicos para a demanda da modalidade ou da atividade. A gente tem que buscar trabalhar, então, de acordo com a realidade dessa modalidade, a realidade fisiológica dessa modalidade, tá? Portanto, trabalhar de acordo com o princípio da especificidade. Então, pontos que eu aqui comentei anteriormente, ó. Se o músculo é engajado na execução de exercícios de resistência, as adaptações primárias elas vão envolver o quê? Tá? Aumento da capilarização, aumento do número de mitocôndrias. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de exercícios de resistência, nós vamos falar de exercícios que vão utilizar as fibras do tipo 1, que são as fibras aeróbias, que são as fibras lipolíticas, que são as fibras de contração lenta. Tá? Então, por outro lado, se a gente fizer o que? Exercício de força pesado, nós vamos aumentar o número nós vamos aumentar o volume, tá? Das proteínas contráteis. Então a gente vai aumentar o volume do quê? Das miofibrilas, actina e miosina, tá? Então, ponto para a gente se atentar aqui em relação a isso também. Olha lá então, ó, um quadro resumo sobre os princípios. Então o princípio da sobrecarga, ele fala sobre o quê? Ó, um sistema ou tecido deve ser desafiado com uma intensidade, duração ou frequência de exercícios que ele não esteja acostumado. Já a reversibilidade fala sobre o quê? Efeito deletério. Tá? Se o indivíduo parar de treinar, ele vai perder os benefícios adquiridos lá no princípio da sobrecarga. Já, por outro lado, nós temos aqui outro princípio, ó, que é o princípio da especificidade. Ele vai indicar o quê? Tá? Ele vai indicar que o efeito desse treinamento ele vai se limitar àquelas fibras que estão sendo trabalhadas naquela atividade. Tudo isso, então, voltados para especificidade. Tudo bem, Braulio, mas como que eu devo trabalhar, por exemplo, o consumo máximo de oxigênio? Então a literatura traz a seguinte informação, que para o trabalho do consumo máximo de oxigênio, para aumentar o VO2 máximo, torna-se necessário que atividades que envolvam elevada massa corporal. Então, trouxemos aqui como exemplo, olha, o ciclismo, tá? A corrida, a natação e o tempo por sessão. Pelo menos de 20 a 60 minutos. Quantas vezes por semana? De 3 a 5 vezes por semana. Qual intensidade? Entre 50% e 85% do consumo máximo de oxigênio. É claro que, tá? Em algumas situações, esse valor pode ser até mais elevado, dependendo da necessidade, da especificidade da modalidade que esse atleta está envolvido. E, por outro lado, né, se a gente estiver trabalhando com indivíduos sedentários, talvez os valores podem girar aqui, ó, em torno de 40% a 50%. Vamos lá, aí, passando. Então, aqui nessa tabela 13.1, do capítulo 13 do livro do Powers, ele mostra aqui os valores de referência para o consumo máximo de oxigênio em homens e mulheres. Então, olha aqui os praticantes de esqui, né, cross country. Eles têm, em média, um VO2 muitíssimo elevado. Igualmente, por exemplo, aos maratonistas. Já indivíduos jovens, ó, sedentários, eles apresentam em torno de 45 ml por quilograma por minuto. E adultos de meia idade, então 40 anos para cima, eles vão apresentar em torno de 35 ml por quilograma por minuto. Agora, se a gente já analisar aqui indivíduos que apresentaram infarto agudo do miocárdio ou alguma doença pulmonar grave, eles têm o quê? Um VO2 muito baixo. E qual que é o problema do VO2 muito baixo? Ele diminui muito a expectativa de vida. Então, indivíduos que têm um VO2 mais elevado, eles apresentam uma expectativa de vida maior. Por outro lado, indivíduos que têm um VO2 baixo apresentam uma expectativa de vida muito menor. Outro ponto, né, que a gente tem que ressaltar é que
valores bem elevados para o consumo máximo de oxigênio, eles estão relacionados com aspectos genéticos, com tipagem de fibras. Então, a literatura traz a informação que os indivíduos que apresentam o VO2, né, o consumo máximo de oxigênio mais elevados, têm, ao mesmo tempo, um número de fibras de contração lenta, que são as fibras do tipo 1, muito maior quando comparado às fibras do tipo 2, que são as de contração rápida. Então aqui os pontos que eu falei para vocês em relação ao quadro resumo, já expliquei esses pontos lá atrás. Essas informações também já estão disponíveis para vocês no estúdio. E trouxe outra informação aqui para a gente recapitular, né? O que seria o VO2 máximo? O VO2 máximo nada mais é do que a capacidade máxima que o indivíduo tem de captar, transportar e utilizar o oxigênio nas fibras musculares que estão precisando de energia. Então, ele é uma equação também. Então, ele é uma equação que se refere ao débito cardíaco máximo, que é débito cardíaco, quando a gente fala, é ajuste central, e diferença arteriovenosa de oxigênio, vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Essa diferença, ela é considerada como fator periférico. Então, o débito cardíaco, ele é outra equação. Qual equação? Multiplicação da frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Tá? Então, ele mostra, né, o débito cardíaco nada mais do que a quantidade de sangue que é ejetada, tá, pelo coração por minuto. E a diferença arteriovenosa de oxigênio, o que ela é? É uma medida que mostra o que? A quantidade de sangue removido, tá, pelos músculos, tá, que vieram a partir do sangue rico em oxigênio e foi usada pelos tecidos. E aqui, o que acontece, né? Por que o VO2 melhora? Porque existe um trabalho mais eficiente, ó, do débito cardíaco. O débito cardíaco, ele vai apresentar um volume maior, ele vai apresentar uma contratilidade maior e ele vai apresentar, além disso, uma resistência vascular periférica menor. Consequentemente, o sangue rico em oxigênio, ele é bombeado com mais eficiência para, tá, os grandes vasos. E, além disso, a diferença arteriovenosa de oxigênio, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Então, olha que ponto interessante esse. São algumas alterações induzidas pelo treinamento na absorção de oxigênio, tá, em indivíduos adultos jovens. Então, nós temos aqui o indivíduo. Aqui, pessoal, está em litro por minuto. Não está considerando, por exemplo, o peso corporal dos atletas, tá? Ou dos indivíduos aqui, nesse caso, desse indivíduo jovem. Então, antes do treinamento, ó, o indivíduo tinha 3,07 litros por minuto de consumo máximo de oxigênio. Após 4 meses de treinamento, ele foi para 3,87. E após 32 meses, ele foi para 4,36. E vocês viram aqui que, por outro lado, no final das contas, o que aconteceu? A frequência cardíaca diminuiu. Por que a frequência cardíaca diminuiu? Porque o coração ele ficou mais eficiente, porque o coração aumentou a capacidade dele de receber sangue. Consequentemente, o volume plasmático dele, a capacidade de receber sangue, a contratilidade dele é maior, ele precisa trabalhar menos. Então, ele é mais eficiente. Então, aqui nós temos que o volume sistólico também aumentou. Então, isso aqui em ml por batimento. Tá? O débito cardíaco, consequentemente, também aumentou. E a diferença arteriovenosa também aumentou. Vamos falar um pouquinho de cada item desse um pouquinho mais para frente. Tá? Então, aquele ponto que as pessoas falam que o treinamento aeróbio aumenta a frequência cardíaca, está errado. Ele diminui a frequência cardíaca. Então, após vários meses de treinamento aeróbio, existe uma diminuição da frequência cardíaca máxima. Então, indivíduos destreinados, eles têm uma frequência cardíaca máxima mais elevada quando comparado a indivíduos treinados na mesma faixa etária. Aí aqui, né, pontos, ó, por que acontece isso? Então, ó, treinamento aeróbio. Por esse motivo, todos os aumentos do débito cardíaco,
induzidos pelo treinamento são decorrentes do quê? Do aumento do volume sistólico de ejeção. Então a gente vai ter uma ejeção de volume sanguíneo via ventrículo esquerdo, tá? E tudo isso acontece por quê? Porque aumenta, por exemplo, né, a quantidade de sangue dentro das cavidades do coração. Esse coração hipertrofia a parede externa, tá, do ventrículo esquerdo, então é uma hipertrofia benigna, consequentemente a contratilidade dele aumenta. Aí olha aqui, ó, as ações induzidas por esse sistema, né? Então vamos lá, ações induzidas pelo aumento do consumo máximo de oxigênio. Como eu tinha comentado com vocês, ó, o volume ventricular aumentou. Se aumentou o volume, eu tenho uma caixa d'água, eu tinha uma caixa d'água de 20 mil litros. Agora eu tenho uma caixa d'água de 30 mil litros. Quanto tempo vai demorar para encher essa caixa d'água? A de 30. Mais ou menos que a de 20. Mas é o que acontece aqui também, tá? Então, ó, o tempo de enchimento do coração vai demorar mais. Por quê? Porque ele consegue receber mais volume, ele consegue receber mais sangue. Então, nós temos o processo diastólico, que é o pré-carga, maior. Nós vamos ter uma contratilidade maior. E aquele ponto que eu falei, as paredes das artérias vão fazer uma oposição menor. Consequentemente, é uma resistência. Eu tenho sangue tentando entrar nos grandes vasos e as artérias, em linhas gerais, fazendo uma resistência para esse sangue não descer. Só que quando aumenta o consumo máximo de oxigênio, essa resistência diminui. Então a passagem, o fluxo sanguíneo fica facilitado. Então aqui, pontos que eu tinha já comentado com vocês antes, tá? Ó, existe um aumento do volume sistólico, que é provavelmente o que? Advindo do aumento do volume sistólico final. Existe um aumento do volume de sangue que se encontra em cada câmara dos ventrículos, tanto direito quanto esquerdo. Aqui, trouxe aqui, ó, isso aqui vai para a grande circulação, ó, tá? Aqui nós temos a grande circulação, tá? Então tudo aqui vai para a grande circulação, onde eu estou passando aqui a minha, o ponteiro do mouse. E o que acontece com o treinamento de resistência aeróbica? Ó, ele vai hipertrofiar essa região aqui, só que a hipertrofia é para fora, não é para dentro. Se fosse para dentro, diminuiria o volume e, consequentemente, o indivíduo teria, então, uma cardiopatia. Nesse caso, a hipertrofia é para fora. Se é para fora, tá? O ventrículo esquerdo ele está fortalecido. Então, aqui, outros pontos relacionados às ações induzidas pelo consumo máximo de oxigênio. Então, vai haver, ó, tanto uma contração maior quanto um estiramento maior, tá? Consequentemente, há um aumento do quê? Do tempo de enchimento dos ventrículos e uma redução da frequência cardíaca em repouso. Pontos que eu já tinha comentado com vocês, que essa força de contração do músculo cardíaco já foi vista em modelos animais, isso depois do treinamento em modelos animais, na dissecação desses animais, e foi visto que há um aumento do bombeamento cardíaco e um aumento da força de contração ventricular após o treinamento de alta intensidade nesses indivíduos. E, né, o que seria o nosso pós-carga? Quando eu falei para vocês do pré-carga, pós-carga, pré-carga, pós-carga. Então, olha lá o pós-carga. Resistência periférica a qual o ventrículo se contrai ao tentar impulsionar o sangue. Lembra? Então, o ventrículo esquerdo mandou aquele sangue rico em oxigênio, só que as artérias, os grandes vasos, eles fazem uma oposição. Tá? Então, tem uma resistência, essa resistência é natural. Só que quando o indivíduo treina aerobiamente, essa resistência diminui. Tá? Olha aqui, ó, ponto que eu falei, ó, o pós-carga é importante porque quando o coração se contrai, contra uma alta resistência periférica, o volume sistólico diminui. Só que, quando o indivíduo treina aerobiamente, essa resistência que era alta, ela passa a ser moderada. E o volume sistólico, ele vai acontecer o quê? Ele vai aumentar. Aí o ponto que está aqui embaixo, ó.
Após um treinamento, um programa de treinamento, os músculos treinados oferecem menos resistência ao fluxo sanguíneo, tá? Pela diminuição da atividade simpática. Aquilo que eu já tinha falado lá atrás, no primeiro bimestre, já citei nesse bimestre também. Indivíduos destreinados apresentam uma atividade simpática mais elevada, tá? Por quê? Eles se desgastam mais. Indivíduos treinados são mais econômicos, eles apresentam uma atividade simpática, então, menos elevada. O desgaste dele é menor. Lembrando que a atividade simpática está relacionada ao desgaste, tá? E a atividade parasimpática à recuperação. Agora, trazendo aqui os exemplos da diferença arteriovenosa de oxigênio, né? Vamos falar dos fatores primários. Então, para a diferença arteriovenosa de oxigênio, nós temos fatores que são considerados como primários e temos fatores considerados como secundários. Então, olha lá. Fatores primários, tá? O que é o fator primário da diferença arteriovenosa de oxigênio? Né? Lembrando que ela representa a extração de oxigênio a partir do sangue. Então, nós temos aqui sangue rico em oxigênio, nós temos o músculo-alvo e aqui nós temos, tá, a diferença desse sangue rico em oxigênio que não foi captado, por exemplo, pelos músculos. Então, aqui nós vamos ter sangue com oxigênio e dióxido de carbono. Então, é misto. É um sangue não arterial, um sangue venoso. Tá? Então, pontos primários. Tá? Há um aumento da capacidade do músculo em extrair oxigênio desses capilares, desses vasos, né, sanguíneos, desses pequenos, desses minúsculos vasos. E como fatores secundários, existe o quê? Um aumento do número de mitocôndrias. Mas por que o número de mitocôndrias ele é secundário? Porque, basicamente, o número de mitocôndrias ele é muito elevado e ele excede a capacidade do organismo em utilizar elas. Então nós temos muitas mitocôndrias, porém o organismo não consegue utilizar todas elas para gerar energia a partir das fontes aeróbias. Aqui, secundário também, é o aumento do fluxo sanguíneo, tá? Durante o exercício máximo. Então, basicamente, seria em cima disso. Aí, pessoal, nós temos aqui toda a rede, tá? Que envolve a parte central, débito cardíaco, e a parte, tá, periférica, que envolve a diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, nós temos lá ajustes, ó, o pré-carga aumenta, o pós-carga diminui, porque a gente tem uma resistência periférica menor. Consequentemente, o volume sistólico aumenta, o débito cardíaco máximo aumenta. Central. Periférico. Aumento do fluxo sanguíneo no músculo, aumento do número de capilares e mitocôndrias e diminuição da atividade simpática. O que significa tudo isso? Aumento da diferença arteriovenosa de oxigênio. Conjuntamente, débito cardíaco e diferença arteriovenosa de oxigênio, eles vão proporcionar um aumento do consumo máximo de oxigênio. Então, pontos lá que eu já tinha falado para vocês, né, em relação à nossa aula, que nós temos aqui. Vamos voltar. Um instante, por favor. Olha lá, pessoal, agora voltou. Então, o que nós temos aqui? O indivíduo, ó, antes do treinamento, em azul, indivíduo após o treinamento, em verde. Tá, o que significa esse gráfico aqui, Braulio? Significa que o indivíduo, antes do treinamento, ele apresenta um déficit, tá? Um decréscimo, tá? Da absorção de oxigênio. O indivíduo treinado, ele consegue captar, absorver oxigênio bem mais rápido. Então, ele se torna mais econômico. O treinamento de resistência, ele diminui esse déficit, esse atraso para consumir oxigênio. Então, basicamente, em cima disso, esse indivíduo consegue melhorar a captação de oxigênio. Aí nós temos aqui, então, né, o treinamento de resistência aeróbia. Ó, ele vai melhorar a capacidade da fibra do tipo 1 em oxidar carboidratos e gorduras, devido a um aumento da capacidade de absorver os ácidos graxos livres que estão
circulando no citoplasma e vão até a mitocôndria, então até as cristas mitocondriais. Aí, pessoal, tá? Nós temos o resumo desse processo, tá? Nesse slide. E nós temos aqui um ponto bem importante nesse slide, que representa uma questão que eu havia comentado com vocês, que, ó, nós temos aqui o consumo máximo, frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico, diferença arteriovenosa. Tá? 12 dias de destreinamento, olha lá o VO2 máximo aqui em verde. 12 dias já vão apresentar aqui, ó, um decréscimo de aproximadamente 7% do consumo máximo de oxigênio. 84 dias vão gerar um decréscimo de aproximadamente 20% do consumo máximo de oxigênio. E olha o que acontece com a frequência cardíaca. Ó, ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque o coração está mais fraco, então ela tem que bombear mais. Entendeu? Então não tem como a frequência cardíaca diminuir. Ela vai diminuir com um treinamento aeróbio, ela vai aumentar sem treinamento. Aqui, pessoal, o resumo do que eu falei está aqui disponível para vocês também, tá? Pontos importantes. Então, se a gente analisar um indivíduo que já tem um baixo consumo máximo de oxigênio, se ele parar, ele vai diminuir mais ainda o consumo máximo de oxigênio dele. Consequentemente, ele vai aumentar o risco de chance de acometimento por alguma doença de origem cardiorrespiratória. Então, vocês estão entendendo qual que é a importância da nossa profissão na promoção da saúde, no combate às doenças crônicas não transmissíveis, na promoção da saúde nesse período agora de pandemia, com pessoas que já apresentam baixo nível de atividade física e estão paradas. Então, será que a gente não tem que começar a pensar em relação a estratégias para manter o nível de atividade física dessas pessoas, para essas pessoas poderem melhorar a qualidade de vida delas e combaterem de forma não medicamentosa as DCNTs? Fica uma perguntinha para vocês aí, pessoal. Tá? Outro ponto para a gente analisar é que, esse ponto eu já havia discutido com vocês, que no início de um processo, de um programa de treinamento resistido, nós temos inicialmente, ó, adaptações neurais. O que são essas adaptações neurais? Essas adaptações neurais são em relação ao tempo de sinapses que são realizadas entre os neurônios motores. Então, o neurônio motor vai ter um tempo de sinapse mais elevada. E essas adaptações neurais, elas vão promover uma coordenação intramuscular, que é o músculo dentro de suas diferentes fibras, e intermuscular, é o músculo com os músculos relacionados à atividade que o indivíduo está realizando. Então, inicialmente, nós temos um aumento de frequência de disparos das unidades motoras. Então, esse é ajuste neural. Outro ajuste neural é a coordenação inter e intramuscular. Então, esse é o primeiro ponto. Depois dessa coordenação, nós temos aqui, ó, concomitantemente o aumento da força, porque se a coordenação aumentou, o indivíduo consegue gerar mais força. Porém, a hipertrofia demora um pouquinho mais para acontecer quando comparado esses dois ajustes, tá? Então aqui, olha, pontos interessantes, né? Ó, início de um programa de treinamento decorre de adaptações neurais, 4, 6, 8, 10, 12, 20 semanas. Só que isso é dependente de indivíduo para indivíduo, então eu tenho que analisar outro princípio do treinamento esportivo, que é chamado de individualidade biológica. Cada indivíduo pode responder de forma diferente. A individualidade biológica tem fatores intrínsecos, o quê? Que é fatores relacionados à genética, e extrínsecos, que são relacionados ao meio ambiente, às interações desse indivíduo, à experiência prévia desse indivíduo com o meio. Tá? Então, dependendo da situação, ele pode ter ajustes mais curtos ou mais longos. Isso se ele tiver experiência prévia, né? Se ele já tiver experiência com o treinamento resistido, consequentemente ele vai ter o quê? Isso vai acontecer mais rapidamente. Se ele não tiver experiência, isso vai acontecer mais lentamente. E tudo isso também vai depender de quantas vezes ele foi submetido a esse processo. Quantas vezes ele está treinando por semana. Qual que é o volume, qual que é a intensidade? E a gente já entra em outro princípio do treinamento também, que fala da interdependência entre o volume e a intensidade de treino. Que existe o quê? Um volume e uma intensidade
ideal para o indivíduo se ajustar ao programa de treinamento, para ele se recuperar, para ele apresentar melhoras significativas. Então aqui, programas de longa duração promovem hipertrofia, né, muscular em maior magnitude. Porém, treino de força em alta intensidade, em aproximadamente 10 sessões, já começa a apresentar resultados satisfatórios para a hipertrofia. Então, quando a gente fala aqui de unidades motoras, olha o que acontece. Quando nós produzimos potência, o que acontece? Nós vamos recrutar mais fibras do tipo 2. Quando a produção de potência é baixa, nós vamos recrutar mais fibras do tipo 1. Então, isso já está claro, né? Pontos que a gente tem que entender no treinamento de força. Há um aumento, se vocês contarem cada aqui, estrutura contrátil, cada actina e cada miosina que tem aqui, nessa fibra muscular, vocês vão ver que elas não vão aumentar o número, elas vão aumentar o volume. Então, a hipertrofia é o aumento do volume. O que aumenta o número aqui nessas fibras musculares? Aumenta os núcleos, Os mionúcleos são aumentados, tá? Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o mionúcleo aumenta o número, tá? Mas a fibra, por si só, não aumentou o número, ela aumentou o volume, tá? Então, esses mionúcleos, eles vão trabalhar com a regeneração tecidual, juntamente com quem? Juntamente com as células satélite. Tá certo, gente? Então, vamos lá para o próximo passo. Olha aquele ponto que eu falei que eu iria comentar com vocês. Indivíduo treinado, olha aqui, as fibras do tipo 1, laranja, fibra do tipo 2, verde, fibra do tipo 2X em vermelho. O indivíduo parou de treinar durante 30 semanas. Olha o que acontece com as fibras do tipo 1. A gente perde muito pouco delas. Olha já a fibra do tipo 2A, a gente perde 10%. E as fibras que a gente mais perde são as fibras de aquelas verdadeiras de força e potência, que são as fibras do tipo 2X, tá? Então, o indivíduo treinou, tá? Indivíduo com histórico de treino bem grande, ele parou de treinar durante 30 semanas. 6 semanas depois, tá? Ele já volta aos estágios que ele estava anteriormente. Então, o indivíduo, no retreinamento dele, a resposta é rápida. Por quê? Porque ele tem mionúcleos, ele tem célula satélite, e essas células satélite, juntamente com esses mionúcleos, vão trabalhar com a hipertrofia novamente. Então, esse indivíduo vai ter ajustes mais rápidos, tá? Então, basicamente, em cima disso. E olha quanto que ele perde, tá? Na extensão aqui, de joelhos, tá? Então, uns 30 semanas sem treinar, ele perde 31% da força máxima dele. E as outras 6 semanas de treino, ele quase retoma os 100%. Ele retoma 95%. Então, ele consegue se recuperar rápido, tá? Aí nós vamos aqui, olha o outro ponto que o autor traz, o Powers. Então, a força máxima dinâmica pode ser mantida por até 12 semanas com período de treino reduzido. Tá, 12 semanas, 3 meses. Tá, e como que seria essa manutenção? Ele vai treinar com volume e com uma intensidade menor. Então, isso é chamado de princípio da manutenção. Em alguns períodos, quando o indivíduo não consegue treinar de forma ideal, com volume e intensidade adequados, se ele, por exemplo, utilizar o princípio da manutenção, diminuindo o volume, mas aumentando a intensidade, ele consegue, por exemplo, manter os ajustes crônicos do treinamento esportivo, tá? O que nós devemos analisar são esses pontos aqui também, Qual ação muscular envolve o treinamento? Se esse treinamento, por exemplo, essa modalidade que o indivíduo pratica, ela é isotônica, será que eu vou ficar colocando exercícios isométricos, então? Eu tenho que analisar a carga e o volume de treino, tá? Então, por exemplo, qual que é a carga? Qual que é a sobrecarga que ele vai utilizar? Qual que é o volume desse treinamento? Então, eu tenho que quantificar essas duas variáveis. Então, eu tenho que trabalhar de forma correta outro princípio do treinamento, que fala do ponto que eu já tinha comentado antes com vocês, que é a interdependência entre o volume e a intensidade. Outro princípio. Aqui eu tenho que verificar, por exemplo, a seleção e ordem. Se o ponto primário desse treinamento é fortalecer o quadríceps,
Será que eu vou começar o treino fortalecendo, por exemplo, o bíceps? Não, eu tenho que ver o que é prioritário no treino. Então, o que for prioritário, eu vou trabalhar em primeiro lugar. Analisar os períodos de descanso, então tenho que ver as modalidades, por exemplo. O futebol exige descanso ativo ou passivo? Os atletas eles ficam parados no campo? Eles dão sprints e depois eles ficam parados, como o Cone, igual o Fred? É claro, pessoal, o Fred é exceção nessa situação. Então, eu tenho que analisar qual que é o tipo de recuperação que eu vou dar para esse atleta, se é ativo ou se é passivo. Se é ativo, eu vou fazer ele trotar em baixa intensidade, dar sprints em alta intensidade assim que for necessário. Então eu tenho que analisar cada situação, analisar a velocidade, analisar quantas vezes ele repete isso, analisar quantas vezes que ele faz isso por semana, para poder ajustar o programa de treinamento desse atleta. Tá? Então, pontos que a gente tem que analisar aqui, ó, tá? Dentro de um programa de treinamento. A especificidade, então, princípio da especificidade. Tá? A sobrecarga, princípio das cargas crescentes, ou sobrecarga, princípio da individualidade biológica. Tá? Aqui a gente olha para a sobrecarga e progressão, dizem a mesma situação, então o indivíduo tem uma estabilização ali com o platô, ele tem que quebrar essa homeostase para ele poder melhorar. Ele tem que se manter ativo, senão ele vai cair no princípio da reversibilidade. E aqui esses princípios estão todos linkados, né? A adaptação está linkada com a sobrecarga e a progressão. Então, a partir do momento que há uma adaptação, o indivíduo tem que se readaptar a essa sobrecarga, aos estímulos. Trazendo aqui, né, esse contínuo do treinamento, tá? Que fala sobre os tipos de força executados, né? Então, aqui nós temos a força máxima, tá? Que é chamada também de força pura. Então, se eu quiser trabalhar a força máxima, eu tenho que trabalhar entre 2 a 6 repetições. Então, quanto mais amarelo, mais forte, com mais ênfase eu vou estar trabalhando. A potência, que é a força rápida. Então, vou estar trabalhando aqui entre 2 a 5 repetições. A hipertrofia, uma zona ótima para hipertrofia está entre 6 a 12 repetições. E para a resistência muscular localizada, acima de 13 repetições. Tá? Pontos para a gente se atentar, é claro. Isso pode variar de indivíduo para indivíduo, de programa de treino para programa de treino, de estudo para estudo, porém isso aqui é como se fosse um norte para a gente seguir. Pessoal, por hoje é só. Então fico à disposição de vocês via e-mail, então vocês têm meu contato, que é braulio.branco@unicesumar.edu.br. Essa aula vai estar postada para vocês, depois a gente vai entrar ao vivo para poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Obrigado.